Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, primeira parte primeira das causas primárias, capítulo 3 da criação. E hoje, nossa conversa é sobre duas questões só, que compõem uma seção, uma parte do texto, que tem como título Povoamento da Terra. Ponto. Adão. A dúvida gira em torno dessa figura que é apresentada para a gente na Gênese de Moisés, primeiro livro do Antigo Testamento. Questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Porque a ideia trazida pelo Gênesis é exatamente essa. E corrigimos porque o livro é Gênesis. E quando a gente fala do Pentateuco kardeciano, dos livros bases da doutrina, aí é a Gênese que tem o livro, porque é o início. A espécie humana começou por um único homem. No Gênesis fala lá que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, retirando do limo da terra, etc, etc. Kardec está querendo saber, isso daí é verdade? Foi assim que aconteceu? E aí os espíritos respondem, não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. E aí a gente começa com as curiosidades, né? Porque, peraí, opa, tem alguma... Vamos fazer uma pausa. Porque eles não falaram que Adão não existe, mas eles deixaram bem claro de que esse homem que está no campo mitológico nosso, né? No campo das tradições, que nós entendemos dessa forma, ele não foi o primeiro homem a habitar a terra e também não foi o único homem a povoar a terra lá no início. Existiram, como a gente já viu na sessão anterior, vidas surgindo em diversos pontos do globo, vidas se atraindo por outras formas de vida semelhantes, regidas, né, pelas leis de atração, pelas leis biológicas, vidas começando processos biológicos de reprodução até chegar naquilo que a gente conhece hoje. Num processo longo, lento, que demorou séculos. Séculos? Não! Que demorou milhares, milhões de anos. É muito mais complexo do que a gente pensa. E quando os espíritos respondem dessa forma, é para chamar a atenção das pessoas, e é curioso a gente pensar nisso, né? A gente começa a viajar nas ideias. É para a gente pensar na questão de que a ciência tem muito a dizer, mas essa narrativa mítica religiosa não está completamente isenta de alguma verdade. Vamos lembrar que os livros, né, míticos, e nesse sentido, livros históricos também a gente pode considerar, esses livros de narrativas fundacionais, como os livros de narrativa da criação do povo hebreu, eles trazem a história de um povo. Então é a narrativa criada por um determinado grupo cultural para trazer as explicações referentes à origem daquele grupo cultural. É só para a gente também não colocar tudo por terra, porque as histórias são construídas com base em algum tipo de fundamento. Não necessariamente o fundamento que a gente entende hoje. A gente não vai entender Adão como sendo uma criatura que estava lá num cantinho do paraíso, vivendo feliz da vida, sem preocupação nenhuma de trabalho, e Deus ficou com pena dele e criou a mulher para servir. Não, não é assim. Não é exatamente dessa forma. Só que no entendimento daquele povo, naquela época, a narrativa construída por Moisés foi essa. Os espíritos têm mais ainda a dizer, de forma sucinta, mas tem. Porque Allan Kardec, na questão 51, vai se dirigir da seguinte forma, já que eles não falaram que Adão não existiu, né? Eles não afirmaram isso, aí ele tenta, vamos dizer assim, que ele joga o anzol para ver o que acontece. Poderemos saber em que época viveu Adão? Adão não foi o primeiro e não foi o único homem que povoou a terra. Já que assim a gente pode ter alguma noção de em qual época que Adão viveu. E os espíritos, curiosamente, respondem o seguinte, mais ou menos na que lhe assinalais. Desculpa, mais ou menos na que lhe assinais, naquela data que a gente coloca que seria a data do surgimento deles.
E eles ainda colocam cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, esse Adão, vamos entender assim, que figura na narrativa do livro Gênesis, colocado por Moisés, que é esse ser fundante, esse ser que deu origem àquela tradição da raça judaica, porque eles conseguem remontar naquela tradição construída por eles naquela época até a figura de Adão. Aquela pessoa, aquela criatura, viveu aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Nossa, peraí que tá dando uma confusão. Antes da gente destrinchar essa confusão, vamos ver a nota de Kardec. Porque Allan Kardec coloca assim: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, a pessoa que viveu lá atrás e que ficou marcada nas tradições, das narrativas com o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo. A gente sabe que teve vários momentos da história do nosso planeta em que cataclismos diversos destruíram algumas porções de terra ou abalaram a estrutura de vários povos, dando quase que a ideia de recomeço. É importante a gente lembrar que essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje não existia lá atrás. O que isso significa, Rogério? Significa que, por exemplo, se eu vivesse isolado, vamos imaginar aqui, né, numa região do Planalto Central aqui do Brasil, sem facilidade de comunicação com outros lugares, ia ser muito difícil que eu soubesse quais seriam os povos, por exemplo, que vivessem aqui no Rio de Janeiro, ou que vivessem lá em Natal, ou que vivessem em Belém do Pará, e assim por diante. Isso dá para a gente uma dimensão da seguinte possibilidade: se algum problema acontece naquela região e destrói aquela comunidade, destrói aquela sociedade e resta uma ou duas pessoas, para o entendimento daquele grupo, naquela época, a gente está falando de aproximadamente uns 6, vamos colocar um pouquinho para mais, né? 6, 7 mil anos atrás, para aquele agrupamento é como se a história daquela civilização tivesse acabado. E tivesse, ao mesmo tempo, começando um outro ciclo, começando uma outra fase, que pode ser vista como essa expulsão do paraíso, em função dessas limitações e dessas dificuldades de cada época. Os espíritos ainda continuam. Vou voltar um pedacinho na resposta. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Então, aquele fenômeno que aconteceu, que fez com que se destruísse aquela forma de sociedade, um ou outro sobrevivente, aqui ele está falando que foi um dos que sobreviveram, deu início a uma nova geração que formou depois um dos povos que a gente conhece hoje. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Até mesmo biologicamente, nós somos hoje o resultado de milhares de anos de evolução biológica. Então, assim, o que os espíritos vão explicar, né, e o que Kardec vai colocar a parte dessas explicações, é que seria uma falta de bom senso da nossa parte imaginar que todo o progresso da humanidade que a gente conhece até hoje seria fruto simplesmente desses poucos 6.000 anos que a gente conhece dentro desse período da história da narrativa bíblica. Muitos com razão consideram, muitos com mais razão consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então vamos entender como se ele representasse esse povo de início, né? Esse povo original lá atrás que permitiu que se desenvolvesse toda uma série de tradições culturais, de vivências, das quais, de certa forma, nós também resultamos hoje, porque somos todos, de certa forma, herdeiros dessa tradição judaico-cristã. Ficamos hoje por aqui. Um beijo para vocês.